Eu tô cansado de canais de opinião. Saudações, como é que vocês estão? Eu me surpreendo bastante com o fato da gente estar podendo agora estar comentando e reclamando sobre o quão ruim tá a comunidade de opiniões sem ser atacado. Porque tempo atrás, quando o Digo tentou fazer isso, não foi muito bem recebido pacificamente, né? As pessoas não gostaram muito e até atacou o Digo, porque supostamente ele estava atacando outros canais. E olha que engraçado, ele estava certo desde aquela época. E a gente só foi sentir a dor nos dias de hoje, depois que ele sumiu. Bom, depois da live show que ele comentou falando que vai voltar, fico nas minhas dúvidas se realmente ele voltaria. Ou, se ele voltasse, como ele voltaria. Porque eu tenho certeza que ele não voltaria com o conteúdo que ele fazia antes, já que, né, tá meio manchado pelo histórico do que a própria comunidade fez. Tipo assim, naquela época já tava complicado, mas hoje em dia eu sinto que tá até mais difícil de você conseguir chamar a atenção. Esses canais, eles não estão atrás mais de chamar a atenção com clickbait, com thumbnail. A maioria deu uma bela maneirada, ficou bem melhor comparado ao que era antes. Hoje em dia é mais a velocidade que eles postam, do tipo, tem alguma coisa no Twitter agora, daqui a 3 horas tem que ter o vídeo no canal explicando, e o explicando é literalmente lendo a postagem do Twitter. E aí, a longo prazo, existe um sentimento muito cansado de, eu não vou ver um vídeo de alguém comentando sobre isso, porque a informação que eu vou ter lá é a mesma que eu vou ter pesquisando sozinho no Twitter, então por que eu vou gastar meu tempo vendo um vídeo de 8 minutos, que no final das contas vai ser a mesma coisa que só ler aqui rapidamente? Já virou rotina algum canal de opinião vir aqui na internet e reclamar da própria comunidade. Vários canais de opiniões que realmente querem dar opinião estão reclamando de estar sobrecarregados e gastos porque um canal de opinião simplesmente parou de ser um canal de opinião. De um tempo pra cá, desde que o Digo vazou dessa sacramentada comunidade, surgiram os famosos copia e cola dele, seja conteúdo, jeito de falar, até edição e principalmente thumb. E olha que novidade, olha eu fazendo o mesmo aqui. E sabe por quê? Porque virou quase padronizado fazer isso. Não é novidade hoje em dia que qualquer canal que tá aí praticamente virou um canal de opinião. Tipo, não importa o assunto, seja filme, polêmica, crime, fofoca, jogo, stream, todos esses canais conseguem ser mais canal de opinião do que realmente um canal de opinião. Porque pensa, sempre vai ter alguém querendo dizer o que você realmente tem que achar. Ou seja, a famosa opinião disfarçada de, sabe, ditadura. E sempre vai ter o lado que vai discordar da sua opinião. É o que faz sentido. Porque uma opinião é pra ser discordada, cada um tem a sua. Difícil mesmo é quando você fala o óbvio ou exagera em algo como se fosse criminoso vendendo como opinião. Cara, opinião não é fato. E o mais engraçado é imaginar que tem um monte de crianças e pessoas já desenvolvidas que olham pra canais que dizem o óbvio e idolatram o que eles dizem. Olha, realmente essa opinião é incrível. E antes de alguém entender errado, não é sobre discordar de mim ou da minha própria comunidade, é sobre estar cansado de ligar um vídeo esperando algo realmente verdadeiro ou que faz sentido estar assistindo, e não, eu acabar lá no final recebendo o óbvio disfarçado de sermão como se fosse uma opinião. Porque pra mim, mostrar um problema não é uma opinião. É óbvio que queremos fatos, mas é tão difícil assim você só falar o que você pensa do assunto e não só narrar o que acontece. Conteúdo de opinião praticamente virou algo fácil de fazer hoje em dia se você parar pra pensar. Não é mais algo aquilo complexo que você pesquisa, você entra a fundo, você tenta desenvolver um entendimento do porquê aquilo tá acontecendo. Não, hoje você só abre o microfone, narra uma história e diz o que aconteceu. E cuidado, você ainda pode tomar o processo só porque você falou algo que realmente não era sua opinião. Só aconteceu. E que novidade. Acontece também o básico, né? Sai uma polêmica às 10 da manhã e meio-dia já tem uns 30 vídeos sobre isso, sendo 27 deles dizendo exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque ninguém se aproxima de entender a história. Porque realmente sente a falta de se aprofundar e entender a situação. E não gerar um veredito como se você fosse um juiz supremo só porque tem um canal com vários inscritos. E a maioria dos criadores perdem o básico do que é opinar. E falta de escola não foi. Nietzsche acreditava que não criticar ou não pensar era o que ele chamava de moral do rebanho. Você deixa de criar seus próprios valores e ideias e passa a repetir os valores de um grupo ou de uma comunidade que já existe. Resumindo em outras palavras, você fala o que a maioria pensa. É só isso. Pois é, aí tá, o seu medo de discordar, o seu medo de ser cancelado. Parabéns, você se rendeu à pressão social. E aí o que você pensa? Tô fazendo certo, somente comentar. Então sua opinião não é pensar, é só repetir algo que já aconteceu. Parece irônico dizer isso, não? Quero dizer, cômico, porque se tu para pra pensar, o criador, quando ele não consegue te dar algo pra você pensar ou discutir ou refletir, ele só tenta te convencer de um assunto que ele achou. O assunto pode ser o mais tosco possível, mas ele entrega todas as provas possíveis e diz, olha aí, se convença, e larga uma thumb agressiva ou um título acusatório. Pois é, eu já fiz isso, mas no caso, vou te dar um exemplo. Qual maçã você pegaria aqui? Tenso, né? Acho que a estragada e sem charme não te atraiu muito, não foi?
Tá aí a explicação. E bom, eu não quero ir tão longe nessa parte, porque tem que lembrar as famosas frases típicas que aparecem nas thumbs, nos títulos, como por exemplo, se você discorda, você é parte do problema. Olha só, exposit de fulano. E o famoso putz. Pois é, o putz que muita gente sempre coloca nas suas thumbs, que era a marca de alguém e virou um rótulo de padrão de opinião. Não tô dizendo que você não pode usar, porque quem sou eu para definir o que você faz ou não faz? Só tô pedindo pra você entender o que fala, ou trazer mais profundidade no que mostra. Meu canal não é lá grandes coisas também, eu só existo aqui. Mas por que tem tanta gente cega no que é raso, sabe? Não querem mais algo profundo, só de estar mostrando eu tô assistindo. E tipo, a maioria desses canais de opiniões estão tudo em cima do muro, e sem ao menos entender a história ou o que acontece, já cai pro lado que simplesmente é mais certeiro pra maioria das pessoas ou pro público dele. Lógico, né? O algoritmo recompensa a indignação ou o que a maioria idolatra. Opiniões extremas engajam mais e criadores ficam presos naquele personagem que ele sempre usa, como só vou comentar aqui. Você acha que isso te diferencia? Talvez você não queira ser diferente, não é? Talvez só queira ter views ou quem sabe dinheiro. Porque seja qual for a intenção, eu não ligo. A maioria quer ter o que o Digo tinha, mas não quer ser como ele. Porque eu te digo, se você não é um canal de opinião ou só quer comentar, muda seu canal, vira um de um comentário. Vira de notícia, vira de fofoca. Mas não vem entregar um conteúdo dizendo que isso aqui é opinião, mas se você só entrega algo que já aconteceu e não dá opinião. E não, eu não me coloco acima disso. Já que todo mundo cria o conteúdo e corre risco de virar refém da sua própria opinião. Só que esperar a maturidade de uma comunidade que tem medo de se expressar acaba sendo nojento, porque não vem nada dela. E sabe o que falta hoje? Por incrível que pareça, opinião. Bom, você pode até estar na sua cabecinha agora, tipo, nossa, que óbvio, falta de opinião em canal de opinião, que clichê. Então se você sabe, por que você ainda continua sendo um produto para canais de opiniões que realmente não têm opinião? Pois é incrível pensar que você pode estar reclamando que canais de opiniões são inúteis, que eles são ruins e não dão opinião. Mas tá lá você gastando minutos da sua vida, que na verdade era apenas mais um engajamento que não te satisfez e não trouxe nada de volta ou de benefício. É óbvio que eu tô falando aqui da comunidade de opinião inteira, né? Mas é óbvio que existem exceções, né? Existem canais que eu acho muito incríveis, eu acho canais muito excepcionais, como por exemplo o próprio Putones, que é um canal que eu acho muito legal. O cara tem uma opinião bem, sabe, sincera demais. Tem um outro canal também que eu acho incrível também, que é a da Sailor Nana. Ela é mais focada pra parte de VTuber, mas sim, eu assisto porque, a opinião dela é bem feita, bem construída. Ela pega, olha ambos os lados, lê as notícias, pega fatos e interpreta o que tem que interpretar. Praticamente a mina é formada, então é o trabalho dela. E eu realmente gosto desse tipo de gente. Outro canal que eu gosto bastante é o Ramsés. O cara não tem medo de se opor, medo de se expressar. É óbvio que ele tem o seu acaso, né, o seu jeito de comentar, né? Cada um tem seu jeitinho. E é o jeito dele. Eu acho bem incrível, principalmente a questão das thumb dele que são bem únicas. Um outro canal também que eu gosto pra caramba é o 10, cara. O cara é um cara digno de ter a opinião dele. O cara coloca o rosto, a tapa ali na frente do vídeo. O cara comenta, fala, diz o que ele tem que dizer. Ele até comenta umas coisas por fora, ele não vive só na polêmica. E eu acho legal isso, cara, também da parte dele. É um canal que eu acho excepcional também, de verdade. Eu recomendo pra caramba assistir. Não é à toa que em um dos vídeos ele até menciona que um dos problemas da comunidade de opinião mesmo, que eu tenho que concordar com ele, é o fato de ter muita criança. Muita criança. E eu acho legal que ele levanta até o ponto de dizer em que momento demos tanto espaço pra uma criança dizer o que a gente tem que pensar ou qual é a opinião dela. A criança tá crescendo, cara. A criança comentando sobre pedofilia ou sobre casos mais pesados. É um nível absurdo. Mas tirando isso ao caso, a questão de canais de opiniões tem cada vez mais se complicado, tem cada vez mais ficando difícil. Eu acredito que até que eu tenho até um pouco de medo, às vezes, de me rotular como canal de opinião, porque, às vezes você tá na internet, ou você fala alguma coisa, alguém pergunta o seu tipo de canal, você fala, opinião. O pessoal já olha meio torto, já pensa assim, é mais um canal ali que tá pra farmar view, tá pra aquilo outro. E eu não julgo, né? É a imagem que os canais trouxeram sem querer. Pelo menos a maioria, né? Tirando o fato em si, eu acredito muito que a gente tem que melhorar a questão de, da opinião. Eu acho que a nossa opinião em relação a canais de opinião tá muito fraca. Eu acho que a gente precisa de um pouco mais de profundidade. Porque talvez não só eu, como todos os canais de opiniões, deveríamos aprender um pouco mais do que realmente é opinar. E não, eu não tô idolatrando Digo, idolatrando Golart, seja quem for. Eu acredito que as pessoas têm que aprender mais a opinar. E não, eu também não sou um Deus Supremo que sabe o que é opinar e realmente eu também tenho que aprender. Queria só saber a opinião de vocês.
Vocês acham que os canais de opiniões decaíram? Você acha que eles realmente não dão opinião? O que vocês acham? Realmente queria saber de vocês. Seja como for, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É que eu quis trazer, já que é um assunto um pouco mais fundo, já que envolve uma comunidade inteira que está cada vez mais crescendo, surgindo mais gente cada vez mais querendo copiar esse conteúdo, ou fazer esse conteúdo, ou replicar, seja como for que você chama. Eu espero que você tenha gostado. Espero te ver no próximo vídeo. Fica com Deus.